Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Alessandra. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar trabalhando sobre gráficos, né? Então, nós estamos trazendo aqui o trabalho sobre a habilidade EF 0609 MA 06. Gráficos de funções e funções. Então, na segunda-feira, vocês tiveram a ideia da lei de formação. Ontem, nós trabalhamos um pouco a ideia dos gráficos. E hoje, nós vamos fazer alguns exercícios trabalhando os dois conceitos. E para interagir com vocês no chat hoje, nós temos o professor Osmar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou acompanhar o chat aqui, a participação, a interação de vocês durante a aula, filtrar tudo aquilo que vocês passam, as perguntas, os comentários sempre pertinentes, aquelas perguntas bem coerentes dentro do que a gente espera do nono ano. Sempre que você for interagir, coloca de onde você está interagindo com a gente, coloca o nome da cidade, coloca o nome da escola, para a gente dar um créditozinho para você, para a sua escola, para o seu município. Tá ok? Você, Alessandra? E aí, pensando então nessa ideia do gráfico, eu vou colocar ele novamente na tela para vocês, mas eu vou fazer a construção depois aqui na lousa. Então, ontem nós corrigimos, ou resolvemos, o gráfico da função 2x, que era referente ao vídeo do professor Rafael. Acho que vocês lembram disso, que é a ideia lá da venda da banana, aquela situação, né? Eu vou fazer novamente esse gráfico, porque eu lembro que teve gente que teve dificuldade. Nós vamos trabalhar esse gráfico, vou fazer mais um para vocês, correto? E aí a gente vai para os exercícios. Então, observem, quer ver? Vou até voltar, porque eu acho que eu coloquei a mais. Onde está? Aqui, achei. Então, olha lá. A função é o f de x igual a 2x. Nós temos aqui o nosso plano. Então, nós temos o nosso eixo x, que eu não tinha nem nomeado ele aqui. Então, nós temos o nosso eixo x e nós temos o nosso eixo y, correto? Então, lembra que para a gente poder montar o gráfico da função, a gente precisa aqui dessa ideia. Então, eu tenho os valores que eu vou atribuir para x. Para quê? Para que eu possa encontrar o valor de y, correto? Vou até mudar a cor para poder chamar a atenção de vocês aqui nessa resolução. Então, quais eram os valores que nós tínhamos utilizado daquela vez? Então, nós utilizamos valores positivos, vou colocar aqui, correto? Porque a ideia da relação entre o preço e o peso da banana. Então, se eu usar o 0, o 1 e o 2. 0 significa não comprei nenhuma banana, então não comprei nenhum quilo da banana. Então, no lugar do x, eu vou fazer a substituição. Qual que é a minha função? 2 vezes x. Falei que o x é 0. 2 vezes 0, 0. Primeiro par ordenado. 0, 0. Que é o 0 do x e o 0 do y. Se eu colocar o 1, comprei 1 quilo. 2 vezes 1 igual a 2. Então, segundo par ordenado, 1 e 2. O terceiro vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o nosso par ordenado, nesse caso, será o 2 e o 4. Vamos agora transportar isso para o gráfico, correto? Para o nosso plano. Então, o nosso primeiro par ordenado, vamos lembrar, 0, 0, correto? Então, o 0, 0, ele está onde? Aqui na origem. Está aqui, ó, nosso primeiro ponto, que é o 0, 0. Tudo bem?
Segundo ponto, ele é o 1 do x com 2 do y. Então, vamos lá, para a ideia da intersecção entre eles. 1 do x, vou até fazer maiorzinho aqui, e o 2 do y. Terceiro, 2 do x, que começa aqui, até o 4 do y. Então, eu vou fazer a intersecção entre eles. Achei o ponto. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou traçar o gráfico da minha função. Como, pensando na ideia da banana, ele é um gráfico crescente. Quanto mais quilos de banana eu compro, mais eu pago no total de bananas que foram compradas conforme o exemplo. Você acha que deu para retomar essa ideia, Osmar? Eu acho que deu, Alessandra. Um conceito bem interessante, bem comum para o ordenado, da substituição, e a consequente construção do gráfico, né, que é sempre uma linha reta nesse caso, é isso? Exatamente, porque nós estamos falando de um gráfico de uma função de primeiro grau. Agora eu vou trazer uma outra construção para vocês e observem as diferenças entre eles. Olha lá qual é a função. Então, eu tenho f de x igual a menos x menos 2. O x agora ele é negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E observem o sentido do gráfico agora, nesse caso. Mas a forma de construção continua sendo a mesma. Correto, Osmar? Continua. Atribui valores, você vai atribuir só positivos ou negativos também? Vou colocar negativos também. Vai colocar valores negativos. Lembrando que, me perguntaram ontem, tem que ser sempre positivo e negativo? Não. Quantos pontos eu preciso, no mínimo, para fazer um gráfico? Traçar, né, o gráfico da função? 2. A gente trabalha aqui com 3 até para poder representar, e lembra que ontem eu trouxe vários, teve exercício, que tinham 6 pares ordenados para a construção do gráfico. Então, da mesma forma, vou atribuir valores de x para achar o valor de y, que agora está relacionado a menos x menos 2. Vou pegar 3 valores, correto? Menos 1, 0, opa, que esse 0 quase não saiu, e o 1. Aonde que eu vou substituir o menos 1? No menos x. Então, é o menos da função, abro parênteses, o valor de x, que é menos 1, menos o 2. Cuidado com a regra de sinal. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 1 positivo, menos 2, que vai ficar menos 1. Então, primeiro par ordenado, menos 1 e menos 1. Segundo, no lugar de x, o 0. Então, menos 0, menos 2. Menos 0, menos 2. E 0, menos 2. Faria diferença, Osmar? Não. O 0 aí, no caso, é um elemento neutro que a gente fala, né? Então, ele é indiferente, Alessandra. Exatamente. Então, eu teria aqui como resultado menos 2. Então, segundo par ordenado, 0 e menos 2. Terceiro, no lugar do x, 1. Então, é o menos da função 1 menos 2. Aí é aquela ideia da dívida, né? Devo 2. Estou devendo, passo a dever mais 1 e agora, Osmar? Continuo devendo, né, Alessandra? Pois é, só que agora eu estou devendo mais, né? Devendo mais, soma de dívidas. Pois é, então, ó, vou colocar aqui embaixo. Não, aqui do ladinho, bem pequenininho. Menos 3. Qual que é esse par ordenado? 1 positivo com 3 negativo. Vamos para a localização no gráfico. Primeiro par ordenado. 1 negativo do x com 1 negativo do y. Então, eu vou achar lá a intersecção entre eles. Lembrando sempre a ordem. Par ordenado. Tem uma ordem específica. Primeiro, horizontal, que é o x, e depois vertical, que é o y. Segundo par ordenado, 0, que está aqui,
e menos 2 do y, do 0 até o menos 2, o ponto vai ficar exatamente aqui em cima do menos 2, que é o que a gente costuma dizer, né, Osmar? Tem um par ordenado, uma das coordenadas é 0, a outra é diferente do 0, o ponto vai ficar sempre aonde? Sempre no eixo que não carrega a coordenada 0. Exatamente. Então, nesse caso, a coordenada 0 está no x, então o ponto fica no y. Se fosse ao contrário, menos 2 e 0, o ponto estaria agora no x. No x. Na abscissa. Exatamente. E o terceiro ponto é 1. Isso? Ah, aqui é menos 3. É 1 do x com menos 3 do y. Então, ele vai ficar aqui, ó, pertinho, por causa dos nossos dados, vai ficar bem aqui assim, ó. Correto? Se eu for traçar o gráfico, eu tenho que passar por esses pontos. Quais? Observa. Exatamente nos pontos que eu encontrei relacionados ao par ordenado, lembrando que esse gráfico ele é infinito, que se eu continuar atribuindo valores para x, eu vou continuar encontrando valores para y. Vou até sair da frente para quem quiser olhar o negócio estranho que ficou meu gráfico, mas Não. Agora pelo menos tem um espaço, né, para fazer o cálculo. Ficou legal. Você ia perguntar alguma coisa? Não, Alessandro, é só indicar, não sei se você ia falar ou não, da questão aí do gráfico, né? Ele representa o caso de uma função decrescente, é isso? Isso, eu ia chegar agora nisso. Olha a diferença. Quer ver? Põe de novo para mim a tela que está aparecendo da função do f de x igual a 2... f, né? F de x igual a 2x. Observem a posição dessa reta, já que 2x é positivo, certo? Agora, olha a posição dessa que eu acabei de construir aqui na lousa, que é a do menos x menos 2. Observa que elas estão em sentidos opostos, não é isso? Então, quando o x é positivo, a função é crescente. Então, você vai ter ela nessa, né, posição. Quando o x é negativo, ela é decrescente e fica nessa posição, no caso dessa função. Correto? Correto, professora. Você acha que deu para eles entenderem a diferença e lembrarem como que é feita a construção do gráfico? Lembrando que o Jonas falou ontem, e eu também, não sei se o Osmar viu essa parte, que quando nós aprendemos a construir gráfico de função, nós aprendemos fazendo exatamente a ideia da tabela. Primeiro, para achar os pares ordenados e, a partir daí, transpor esses valores para o gráfico. Você também aprendeu assim, Osmar? Eu aprendi assim também, Alessandro. Eu até comentei hoje na aula do 8º ano essa questão da organização. Quando você vai construir um gráfico, essa organização da tabela, a tabela ajuda. Ela facilita a compreensão e deixa tudo meio que organizado para você construir o gráfico. Eu acho importante, foi assim que eu aprendi também. Exatamente. Então, por isso que ontem a gente fez até algumas atividades em que eles não tinham como mandar o gráfico, mas pelo menos em pares ordenados, que já dá uma ideia se a construção do gráfico estará correta ou não, certo? Perfeito. Vamos tentar fazer uma atividade? Essa atividade está no caderno do aluno, volume 2, parte 1, na página 73. A atividade diz o seguinte: qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Lembrando, perímetro, a soma dos lados da figura, correto? Essa é uma dica para a gente lembrar como é que calcula o perímetro e pensar, então, na função que vai representar, a expressão matemática que vai representar esse perímetro. Na sequência, vocês vão construir o gráfico dessa função e fazer a análise. Qual que é a ideia aqui, então, para mim?
que vocês vão colocar no chat? Vocês vão colocar qual é a função que fornece o perímetro do quadrado, correto? Vocês vão precisar construir o gráfico e vocês vão comentar para mim se essa função é crescente, como a ideia do 2 da função f de x igual a 2x, que eu fiz agora primeiro, ou se ela é decrescente, que é a ideia dessa função menos x menos 2. Correto? Osmar, eu acho que para essa eu vou dar uns 4 minutinhos, porque precisa pensar na função, o gráfico e me dizer se é crescente ou decrescente. É verdade, é um tempinho razoável. Muita coisa para eles fazerem sim, tá bom? 4 minutinhos. Vamos lá, gente. 4 minutinhos para vocês.
Alessandro, estamos de volta com a interação dos nossos alunos no chat, uma enxurrada, um temporal de respostas corretas, a participação maciça dos nossos alunos do 9º ano, muito coerente as respostas, parabéns a todos que estão aqui com a gente. Também os professores, viu, Alessandra? Professora Regina, lá do Colégio Aureliano Leite, lá de Osasco, obrigado, Regina. Tá? A Luísa, cadê mais? Tá, não tinha anotado outra professora. Aqui, achei. Tá? Professora Ágata, lá de Itapetininga. Obrigado, professora Ágata, sempre com a gente, nos auxiliando, não, né? Nos ajudando a trabalhar esses conceitos com os nossos alunos. O pessoal interagiu bem e mandou as respostas. O Paulo, o Luiz Felipe, o João Paulo colocaram y igual a 4x e que a função é crescente, Alessandra. E aí temos alguma coisinha um pouquinho diferente, eu quero que você comente. Ana Júlia, a Luísa Carolina e a Stephanie colocaram que f de x igual a 4x e que a função também é crescente. É coerente? É muito coerente. Sabe outra coisa também que eu lembrei? Da Stephanie. Que a Stephanie ela colocou que f de x igual a 4x e ela informou que a função é crescente porque o quadrado não admite valores de medidas negativas. Perfeito. E tem, sim, essa relação, né? Nós não temos um quadrado, por exemplo, com medida menos 5 de lado. Verdade. Correto? Então, o que acontece aqui nesse caso? E eu também vendo outras perguntas no chat. Gente, muita gente disse que não entendeu. Essa é uma continuação da aula de ontem e de segunda-feira, correto? Então, quem, de repente, perdeu essas aulas vai precisar dar uma retomada nessa ideia. E uma outra pergunta foi, Alessandra, como que eu sei quais são os valores que eu vou colocar embaixo do x? E o embaixo do x, eu acredito que está falando nesse momento aqui em que eu monto a tabela. Né? Nesse nosso caso, realmente, o perímetro é 4x, então eu posso chamar de f de x igual a 4x, ou y igual a 4x, correto? Como que eu sei os valores que eu vou colocar aqui? Na verdade, eu posso colocar qualquer valor, porque as funções, os gráficos, são infinitos. Então, para qualquer valor de x, eu vou achar um valor para y em cada uma das funções. Nesse caso, especificamente, eu não posso colocar qualquer valor. Eu tenho que colocar valores positivos. Então, Alessandra, vem justamente de encontro à pergunta da Isabela. E ela escreve assim, professora, como eu sei quais valores devem ir debaixo do x, segundo ela? Pois é essa a ideia. Normalmente é qualquer valor, só que foi o que a gente até comentou ontem na ideia do vídeo que o Rafael mandou aqui para a gente, falando do quilo da banana. Eu não tenho como comprar menos 3 quilos de banana. Então, meu gráfico não pode ter valores negativos. Eu não tenho um quadrado com medidas negativas. Então, eu não terei, para esse gráfico, valores negativos. Eu vou colocar os valores de x a partir do 0. Então, nesse caso, eu vou colocar 0, 1 e 2. Mesmo o 0, pensando numa questão de medida, se eu tenho a ideia de que o perímetro ou o lado do quadrado mede 0, eu sei que esse quadrado não existe, correto? Porque não tem como fazer uma figura com medida 0. Lembrando também, que foi o que eu disse, a gente precisa de apenas 2 pontos para fazer um gráfico, traçar, né, a reta do nosso, pensando no gráfico da função de primeiro grau. Eu vou considerar só o 1 e o 2. Vou até colocar mais para cima. Então, eu vou colocar como x igual a 1 e x igual a 2. Vou substituir. Qual que é a minha função? 4 vezes x. Então, vai ficar 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, meu primeiro par ordenado é 1 do x com 4 do y. Segundo,
estou chamando de x, atribuindo um valor a ele, que é 2. 4 vezes 2, 8. Então, meu segundo par ordenado é o 2 e o 8, que eu vou até ter que depois arrumar aqui essa ideia aqui, porque ele não foi até o 8. Então, aí eu vou aproveitar a importância desse conceito. Qual que é o conceito? Quando eu tenho lá meu eixo traçado, se nesse caso o y é 8, eu tenho que ter graduado aqui no y até o 8. Correto? Para eu poder fazer o meu gráfico. Então, vamos lá, mudando a cor novamente, para poder achar esses pontos. Então, qual que é o primeiro par ordenado? 1 do x, correto? Com 4 do y. Então, eu vou lá e vou achar a intersecção entre eles. 1 do x com 4 do y. O segundo, 2 do x com 8 do y. Então, eu vou encontrar a intersecção entre eles. Achei os 2 pontos. Eu tendo os 2 pontos, eu posso fazer ou traçar o gráfico entre eles. Lembrando que ele não terá... Eu não estou conseguindo colocar a cor, mas vamos lá que uma hora eu consigo. Em cima. Lembrando que eu não tenho, nesse caso, valores negativos. Eu tenho, sim, uma função crescente, até pela posição da nossa reta, e também está relacionado à ideia de que perímetro são medidas, e as medidas não são negativas. Para vocês fazerem o print dessa resposta, olha na tela de vocês. Então, qual que seria a análise desse contexto? O perímetro, então, do quadrado, ele é dado por f de x igual a 4x, onde x é a medida do lado. O gráfico dessa função é uma reta com x maior que 0, uma vez que x corresponde à medida do lado. O gráfico dessa função é uma linha contínua, pois as medidas dos lados são números reais. Então, qual que é a ideia do contínuo? É o tendendo a infinito, não é? Porque se eu continuar atribuindo valores para x, eu vou encontrar novos valores para y. É isso, Osmar? Perfeito, é isso aí, Alessandra. Só reiterando a vocês que para essa situação aqui, como a gente está tratando de perímetro, tá, os valores de x eles não podem assumir situações, valores negativos, mas não implica que em outras funções esse x não possa ser negativo. Acontece e é bastante comum, o professor Alessandro inclusive fez um exemplo. Tá? Então, cuidado, para essa situação de perímetro, em outra situação, eventualmente, de área. Então, você tem que ter uma análise crítica do exercício para buscar os valores possíveis de x. Para essa situação aí, o x não cabe um valor negativo. Para essa. Isso. É isso aí. É isso mesmo. Tanto é que eu já fiz um gráfico hoje com valores negativos sem problema nenhum. Seguindo, então, essa ideia da substituição, lembrando que... Eu só vou aproveitar esse contexto aqui, que é da próxima atividade, para poder explicar uma ideia para vocês, e vocês vão utilizar para a resolução. Então, eu tenho uma dada função. Função L de n. Então, ou seja, essa função vai depender do valor de n, igual a 20 vezes n menos 200. Se eu dependo do n, se a ideia é depender do n, para eu resolver essa função, eu preciso necessariamente desse valor. Então, vamos supor que eu diga que n é 50. Como que eu vou resolver essa função? Então, o L de 50 é igual a 20 vezes 50. Opa, olha eu colocando uma coisa a mais aqui. 20 vezes 50 menos 200. Terminando, então, L de 50 é igual a 20 vezes
50 é 1.000, correto, Osmar? Perfeito, 1.000. 1.000 menos 200. Ou seja, quando a minha função, o n, tem o valor de 50, meu y, né, que se a gente for pensar nisso, o resultado da minha função será 800. Então, isso é só para lembrar a ideia da substituição, que lembra o quadro que estávamos fazendo para a construção do gráfico. Só que ali, ao invés de x, eu estou utilizando n. E por que isso, vocês vão entender agora no contexto da segunda atividade. O lucro de uma empresa, que é o L maiúsculo ali da nossa função, de perfumes, é dado de acordo com a função L de n igual a 20 vezes n menos 200. Em que 20 é o lucro e n é a quantidade de perfumes vendidos. Com base nessas informações, responda: qual é o lucro da empresa se ela vender 100 unidades de perfume? Essa atividade está lá na página, está no caderno do professor, tá, alunos? Então, o professor está lá no caderno de vocês, essa atividade. Então, o que essa função quer dizer? E o que vocês vão ter que calcular? Minha função é lucro de acordo com a quantidade de perfumes. Então, o lucro que eu vou ter depende necessariamente de quantos perfumes eu vendi, correto, Osmar? Quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Faz sentido? Exato. Então, nesse exemplo que eu dei, é como se eu tivesse vendido 50 perfumes, correto? Nesses 50 perfumes, eu cheguei num lucro de R$800. O que vocês vão ter que calcular agora nesse exercício? O lucro, quando n é igual a 100, correto? Então, no lugar de n na função, vocês vão substituir por 100. Acho que 2 minutinhos dá, não dá, Osmar? 2 minutinhos, Alessandra. Vamos lá, gente? 2 minutinhos para achar o lucro em 100 perfumes. Retornamos, Alessandra, com a participação dos nossos alunos. Muita participação aqui. E, assim, uma grande margem de acerto pelos nossos alunos. Aqui a Amanda, o Gabriel, a Gabriela, o Leonardo, Kaique, o Alain, Mirelle, Beatriz, Pedro Henrique, enfim. Vou passar aqui uma semana falando o nome do pessoal que
que acertou. Todos colocaram um valor aí de um lucro de R$ 1.800. Professora Márcia Trívia, Escola Paulo Araújo Novaes, PEI, lá de Avaré com a gente. Professor Vladimir, do Quintiliano, a minha escola. Obrigado, Vladimir, aqui com a gente. Professora Simone, da Escola Estadual Horácio Soares, lá em Ourinhos também com a gente, ajudando os nossos alunos, incentivando os nossos alunos que sempre participam do chat com muita responsabilidade, com muito empenho. Obrigado a todos. Então, gente, realmente é R$ 1.800, como vocês verão na tela de vocês, e eu vou fazer o cálculo aqui. Então, a gente sabe que o lucro, estou lendo a função que está aí para vocês. O lucro, conforme a venda de 100 perfumes, é igual a 20 vezes 100 menos 200. 20 vezes 100, 2.000. Sim. Correto? 2.000. Sim. Encostei. Menos 200 igual a 1.800. Vamos ver como é que fica isso daqui na prática. Então, a função em relação a n. Então, no lugar de n, correto? Eu vou substituir pelo valor, que é 100. Lembrando que toda vez que eu tenho um número e uma letra, eu tenho uma multiplicação. Então, 20 vezes 100 igual menos 200. Então, a função, o lucro com a venda de 100 perfumes é igual a 2.000 menos 200. Então, esse lucro é igual a R$ 1.800, correto? Então, foi aquilo que o professor Osmar falou. À medida que eu vendo mais perfumes, o meu lucro aumenta, correto, Osmar? Correto, Alessandro. E agora, não vou colocar para vocês fazerem, mas nós vamos conversar sobre isso. E se eu tenho já o valor do lucro, por exemplo, eu falo para vocês que eu tenho um lucro de R$ 5.000. E eu quero saber quantos perfumes eu preciso vender para chegar nesse lucro. A função é a mesma, só que daí o lucro eu já tenho. Então, o lucro é igual aos 20 vezes n menos 200. Equação do primeiro grau que vocês já aprenderam. Então, eu vou ter 5.000. Lembra que eu tenho que equilibrar? Mais 200 igual a 20 vezes n. 5.000 mais 200, 5.200 vezes 20n. Ou seja, n igual a 5.200 dividido por 20. N, nesse nosso caso, é igual 260 perfumes. Ou seja, com essa margem de lucro, para eu ter os 5.000, eu tenho que chegar na venda de 260 perfumes. Gente, obrigada pela participação. Agradeço as interações. Quem ainda teve dúvidas, eu peço para assistir a aula novamente. Professores, muito obrigada pela ajuda. Osmar, valeu. Obrigado, Alessandra. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Gente, até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.